Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Estarei lendo do versículo 10 em diante, amados. Diz assim a palavra de Deus: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Versículo 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Somente até aí, amados. Glória a Deus. Como os irmãos sabem, estamos estudando o livro de Gênesis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e hoje nós vamos meditar aqui no capítulo 28. Na semana passada nós tínhamos meditado no capítulo 27, aonde Jacó, ele fingiu ser Esaú, mentiu para o seu pai, fingindo ser Esaú, e devido a isso, Esaú ameaçou Jacó de morte, e ele agora tem que fugir da sua terra. O texto que nós lemos, capítulo 28, versículo 10, já começa dizendo: Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã. Então, a partir de agora, no livro de Gênesis, nós vamos começar a ver sobre a história de Jacó. Nós já vimos sobre a história de Abraão, de Isaque e agora de Jacó, que são os três patriarcas. Você vai ver ao longo de toda a Bíblia Sagrada, falando a respeito desses três homens, Abraão, Isaque e Jacó. Eles se tornaram um exemplo de fé, de confiança, de perseverança e de temor a Deus. E quando nós começamos a meditar na história de Jacó, nós vemos que agora ele foge da sua terra. E quando ele está nesse percurso de ir para a terra onde ele tinha determinado chegar, que era Harã, ele então, cansado, depois de um dia de caminhada, ele deita em um local, que por exemplo, com certeza foi em um local aberto, provavelmente, pega ali uma pedra, coloca a sua cabeça na pedra e dorme. E durante o seu sono, Deus dá uma visão para Jacó, aonde ele vê uma escada que descia do céu para a terra. E ele via nessa escada anjos subindo e descendo. E após essa visão, ele vê o Senhor lá em cima. E ele faz para Jacó promessas. Que promessas são essas? São as promessas que Deus tinha feito lá atrás para Abraão. Deus confirma para Jacó aquilo que ele tinha prometido a Abraão, que era a terra, a descendência e a bênção. E depois que Deus fala para Jacó essas promessas, que Deus confirma para ele, mostrando que verdadeiramente a bênção de Abraão estava sobre Jacó, a partir disso Jacó então acorda. E quando ele acorda feliz, ele acorda com um sentimento de temor. E ele diz: verdadeiramente o Senhor estava nesse lugar, está nesse lugar, e eu não sabia. E a partir daqui, Jacó ele faz um voto com Deus, ele faz uma aliança com Deus. Porque até então, Jacó, ele cresceu em um lar de um homem que temia Deus. Provavelmente Jacó já tinha ouvido falar de Deus.
Mas agora Jacó ele tem um encontro com Deus. E é por isso que o capítulo de número 28, ele é um capítulo marcante, porque é o capítulo onde Jacó tem um encontro com Deus. Agora, o que eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã é 3 coisas que eu aprendo aqui. A primeira coisa que eu aprendo, amados, nessa passagem, é que Deus ele fala conosco em meio a situações desconfortáveis. Perceba que Jacó, ele saiu da sua casa. Na casa de Jacó, ele tinha conforto, porque o pai de Jacó era rico, Isaac era rico, nós já tínhamos visto lá atrás, que Deus abençoou Isaac. Então, Jacó tinha conforto, ele tinha uma casa agradável, ele era o filho queridinho da mamãe. A Bíblia diz que Rebeca amava Jacó, então ele era bem cuidado, com certeza tinha roupinha limpa, comida, ele era bem tratado. Mas agora, ele tem que sair fugido da sua casa, ele foge da sua casa. E antes ele estava numa situação confortável, mas agora ele está no desconforto, porque ele está em um local aberto, provavelmente em meio ao deserto, em um local sem nenhuma estrutura, e ele tem que deitar e dormir. E ele não tem sequer um travesseiro para reclinar na sua cabeça, ele coloca uma pedra e deita naquela pedra. Eu te pergunto, colocar a cabeça numa pedra é confortável? Sim ou não? Não, amados. A gente quando está com um travesseiro meio ruim, a gente já acorda com o pescoço doendo. Imagine numa pedra. E Jacó então deita na pedra, no frio, numa situação desconfortável. E é nesse contexto que Deus vai falar com ele. Agora preste atenção. Muitas vezes Deus ele permite, amados, que nós passemos por situações desconfortáveis, por situações difíceis. Deus ele permite que as coisas deem errado. Deus ele permite que a dificuldade chegue. Muitas vezes essa dificuldade pode vir através de um problema financeiro, de um problema de relacionamento, de um problema de saúde, ou de qualquer outro problema que a gente possa enfrentar na nossa vida, que todos nós enfrentamos. Mas é em meio a esses problemas, é em meio ao desconforto, que muitas vezes Deus ele vai nos dar experiências com Ele. Jacó já tinha aqui cerca de 40 anos de idade. Quantos anos ele tinha, amados? 40. Mas ele ainda não tinha tido um encontro com Deus. Ele cresceu em um lar de pessoas que temiam a Deus, mas ele ainda não conhecia ao Senhor. Em meio ao conforto, Jacó não conhecia Deus. Mas agora, deitado em um travesseiro, no meio do desconforto, é que Deus vai se revelar para ele. Porque provavelmente nesse momento, no desconforto, Jacó ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu da segurança da casa dos pais. E é quando nós estamos no desconforto, é quando nós não temos a nossa segurança, é que nós vamos aprender a confiar em Deus. Porque quando Jacó estava lá na casa dos pais dele, ele tinha comida, ele tinha dinheiro, ele tinha roupa, ele tinha tudo. Mas agora ele sai sem nada, e agora ele não pode mais confiar nos pais, agora ele vai ter que aprender a confiar em Deus. E é por isso que muitas vezes, amado, Deus ele permite que as coisas deem errado na nossa vida. Você faz um projeto e o projeto ele dá errado, ele não acontece da maneira que você gostaria. É porque Deus ele vai ensinar para nós em meio ao desconforto, que não é pela minha inteligência, não é pela minha força, não é pelo meu dinheiro, não é pelo meu diploma, não é pela minha capacidade, mas é através dele, é ele que vai fazer o milagre. Deus estava ensinando para Jacó que a partir de agora quem ia cuidar dele não era mais o pai, não era mais a mãe, não era a inteligência, a malandragem dele, porque ele era malandro, ele era enganador. Mas Deus estava ensinando para ele: Jacó, a partir de agora sou eu que vai cuidar de você. A partir de agora você terá que andar na minha dependência. E talvez Deus está fazendo isso, Deus está querendo nos ensinar isso nesta manhã, amados. Talvez você está enfrentando um momento de desconforto, e você fala: meu Deus, como que eu vou resolver esse problema? Meu Deus, como que eu vou resolver essa situação? E Deus te trouxe aqui para te dizer: não é você que vai resolver, sou eu que vou agir, sou eu que vou fazer, sou eu que vou entrar com a providência. Mas você precisa confiar e acreditar em mim. Então, em primeiro lugar, Deus ele se revela em meio ao desconforto. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo homens e mulheres, amados, que estavam desconfortáveis, e Deus se revelou a eles. Gideão estava malhando trigo no lagar, ele estava escondido, desconfortável, fazendo um trabalho em um local que era inapropriado para fazer. Mas é em meio àquele local que Deus chega para ele e fala:
O Senhor é contigo, varão valoroso. Em meio ao desconforto, Deus se revelou a Gideão. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Paulo e Silas, que foram presos, foram açoitados, eles apanharam. E eles estavam na prisão, com os pés e as mãos amarrados, no cárcere interior, que era o pior local da prisão, era o local mais desconfortável, escuro, humilhante, desconfortável. Mas é lá naquele local, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam e cantavam hinos ao Senhor, e Deus enviou um grande terremoto, e a prisão de todos foram soltas. Deus se revela em meio ao desconforto. Deus se revela em meio às dificuldades. É nas dificuldades, amados, que nós conhecemos a Deus. Então, se nessa manhã você está passando por uma dificuldade, um problema, uma luta, saiba que nesse momento Deus ele quer te dar experiência. Basta você confiar nele. Segunda coisa que eu aprendo aqui, amados, no versículo 12, abra comigo, Gênesis 28, versículo 12, diz assim: e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó então, no desconforto, coloca a cabeça no travesseiro e dorme. E quando ele dorme, ele tem um sonho, e eu quero falar sobre esse sonho. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, o que eu quero compartilhar com os irmãos, é que nós precisamos diferenciar o que é sonho e o que é uma visão de Deus. Esse daqui é o típico assunto que quase não se fala nas igrejas, mas é um assunto que faz parte da nossa vida. Quantos aqui dormem? Todo mundo dorme, uma pergunta, todo mundo dorme. E se você dorme, você o quê? Sonha. O sonho, eu não estou espiritualizando aqui, eu estou falando do sonho. Ele é uma coisa que faz parte das nossas vidas, sim ou não? Sim. Agora a questão, irmãos, é que muitas vezes tem irmãos e irmãs tementes a Deus, que não sabem diferenciar o que é sonho e o que é uma visão de Deus. Jacó, ele teve uma visão, que veio através de um sonho. O sonho foi o canal que Deus usou para dar uma visão para Jacó. Agora, os sonhos que nós temos, sonhos, é um assunto muito intrigante para a psicologia, para a psicanálise. Por que a gente sonha? E aqui eu não estou falando de revelação, eu estou falando de sonho. Aquele sonho, o famoso sonho de barriga cheia. Você come demais, aí você sonha muito. Por que a gente sonha? Porque o nosso corpo está descansando, mas a nossa mente continua funcionando. Então, quando você está lá naquele sono pesado, a sua mente continua funcionando. E aí mistura tudo. Coisas que você viu naquele dia, coisas que você conversou com alguém, lembranças que você teve, desejos que tem lá no seu subconsciente, mistura tudo isso daí, e aí a gente sonha. E às vezes é por isso que a gente tem uns sonhos que não tem pé e nem tem cabeça, porque o nosso cérebro mistura um monte de coisa, e aí a gente sonha. A psicanálise, eles vão dizer que todo sonho, ele tem um porquê, e existe até um livro, que é muito famoso, que é a interpretação dos sonhos. Isso falando no campo científico, falando no aspecto da mente nossa, que o sonho é uma mistura dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, de lembranças, do nosso inconsciente. Isso é o sonho. Mas o que Jacó teve aqui foi uma visão. Agora eu quero falar para os irmãos. Nós precisamos ter maturidade, irmãos, para diferenciar um sonho de uma visão. Porque se você não tem maturidade para diferenciar o que é o sonho, o que é uma visão, você vai se enrolar e vai atrapalhar a vida das pessoas também. Eu já vi, irmão, quantas pessoas tementes a Deus, que todo sonho que tem, acha que é uma visão de Deus e sai contando para as pessoas. E dependendo do que você vai falar para a pessoa, dependendo do estado emocional que ela está, dependendo do sonho que você contar para ela, você vai perturbar ela. É a mesma coisa você chegar para alguém e falar: fulano, eu sonhei que você estava tendo um acidente de carro. Mas não quer dizer que foi Deus que mostrou, você simplesmente sonhou. E aí você vai deixar a pessoa, dependendo de como ela está, preocupada: será que eu vou ter um acidente? Ou às vezes a irmã, ela estava andando, aí ela viu ali a Maria, depois ela viu a Josefina,
que estava grávida, e depois ela viu uma melancia à noite, ela foi lá e cortou uma melancia. Aí a cabeça dela misturou todas essas informações, e ela sonhou que a Maria estava grávida. Aí ela chega para Maria e fala: Maria, eu sonhei que você estava grávida, Deus vai te dar um filho. Deus não mandou ela falar nada, irmão. Ela sonhou, mas ela chega a essa conclusão e fala. E às vezes a Maria nem pode ser mãe, e às vezes fica com aquele pensamento perturbando a sua mente. Eu já vi situações, irmãos, que eu não vou nem falar aqui, porque muitas delas foram aqui em Itu, de pessoas que foram testemunhar sonhos que elas tiveram, como se aquilo fosse uma revelação, mas não tinha nenhum sentido. Então nós precisamos ter maturidade para diferenciar o que é sonho e o que é uma visão. E você fala: como que eu faço isso? Como que eu vou diferenciar o que é sonho e o que é visão? É simples. O mesmo Deus que teve poder para te dar uma visão, Ele tem poder para te dar discernimento. Porque Deus não é Deus de confusão. Se Deus te deu uma visão que veio através de um sonho, quando você acordar, você vai acordar com a convicção que era Deus te mostrando alguma coisa. Porque Deus não é Deus de confusão. Então preste muita atenção. Toda vez que alguém chega para mim e fala assim: irmão Denis, eu tive um sonho, eu não sei se foi Deus ou se foi um sonho. Eu não corto a pessoa, mas eu já sei, não foi Deus. Porque quando é Deus, tem certeza. Então se você sonhar e acordar, será que foi uma revelação ou será que foi sonho? Já saiba, não foi revelação. Se você tiver um sonho e ficar na dúvida se aquele sonho é uma visão ou é um sonho, tenha certeza, não é uma visão. Porque quando é uma visão de Deus, Deus Ele te dá convicção. Você acorda sentindo aquela presença gostosa. Você acorda sentindo aquela convicção que Deus te mostrou alguma coisa. Veja comigo, Gênesis 28, amados. Versículo 16. Olha o que diz a Bíblia. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Quando Jacó acorda, ele já acorda com a convicção: Deus está aqui. É como se ele tivesse certeza que era Deus que tinha lhe mostrado aquilo. Então essa é a diferença do sonho e da visão. Agora, o que esse sonho de Jacó, essa visão que ele teve significa? Ele viu uma escada que descia do céu, anjos subindo e anjos descendo. O que esta visão significa? Qual era o propósito dessa visão? O primeiro propósito dessa visão de Jacó era Deus confirmando para ele a promessa que Deus tinha feito lá atrás a Abraão e a Isaac. Então Deus deu essa visão para Jacó para confirmar a promessa. Segundo propósito, e agora eu quero que você redobre a sua atenção. Vamos lá, irmão, Gênesis 28, versículo 12. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada. Como que está escrito aí, irmãos? Era posta na terra uma escada. Irmão, preste atenção nos detalhes. A escada era posta na terra. No original, o significado aqui era que essa escada, ela descia do céu para a terra. Por isso que fala que era posta. Não era a escada que subia daqui para lá, ela descia de lá para cá. Ela estava sendo posta na terra. Essa escada aqui, ela tem um significado messiânico. Ela tem um significado profético. Isso daqui, irmãos, é Evangelho de Jesus Cristo. Preste muita atenção. Porque no Antigo Testamento, irmãos, a Bíblia, esse livro aqui, que é o livro mais importante do mundo, da história, esse livro aqui, ele tem um assunto principal: Jesus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. É por isso que quando a gente fala Evangelho, nós falamos da vida e morte do Senhor Jesus, mas nós falamos também de toda a Bíblia, porque o Evangelho está em todas as Escrituras, resta nós interpretarmos. Quando ele fala aqui da escada, essa escada ela aponta para Cristo, e eu vou te dizer o porquê. Abra comigo em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, lá no Novo Testamento, João capítulo 1, nós vamos ver o que significa essa escada. João capítulo 1, versículo 50. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês?
coisas maiores do que estas verás. E disse Jesus: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A escada que Jacó viu lá atrás, há milhares de anos atrás, ela apontava para Cristo. Mas por que ela apontava para Cristo? Jesus mesmo disse para Natanael: Natanael, eu sou a escada que Jacó viu lá atrás. Como assim Jesus é uma escada? O significado aqui é que Jesus é o meio, o único meio de conexão entre a terra e o céu. É a única forma do homem se achegar diante de Deus. É por isso que só tinha uma escada, e os anjos subiam e desciam. Era a palavra de Deus, o Senhor Jesus nos ensinando que Ele é a única forma do homem se chegar diante de Deus. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus, repita comigo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Agora presta atenção, irmão, que isso daqui é evangelho, redobre a sua atenção. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse no singular. Ele não disse eu sou um dos caminhos, uma das verdades. Sabe aquela conversinha assim? Não, porque todas as religiões são boas. Todas as religiões apontam para um único Deus. Então pode misturar todas, eles têm nome diferente, mas todas é o mesmo Deus. Conversa fiada, não caia nisso daí. Só existe um Deus, só existe um caminho, e só existe um único nome ao qual nós possamos ser salvos: Jesus Cristo. É por isso que Jacó viu a escada, porque só tem uma forma. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Agora sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu quero te ensinar uma coisa importante, que você já sabe, mas eu vou falar, porque eu coloco essa mensagem na internet, e tem pessoas que talvez não saibam o que eu vou dizer agora, então eu preciso falar. Nós já aprendemos que Jacó teve uma visão da escada, que anjos subiam e anjos desciam, e essa visão representa Jesus, que é o único intermediador entre a terra e o céu, entre o homem e Deus. Nós já entendemos isso. Mostramos aqui que há um só Deus e um só caminho, um só mediador. Agora, por que eu estou dizendo isso? Preste muita atenção agora. Porque tem muitas pessoas que acreditam e que foram ensinados que eles precisam recorrer a outros intermediários para falar com Deus. Muitas pessoas acreditam: eu estou com um problema, então eu vou rezar para este santo e ele vai intermediar a minha petição. Se eu estou com um problema aqui financeiro, eu vou pedir para este santo aqui. Se eu estou com um problema de namoro ou de casamento, eu vou pedir para este santo aqui, porque eu vou pedir para ele, para este santo, e ele vai levar a minha petição até diante de Deus. O que é isso? É intermediador. E nós aprendemos pela palavra que não existe outro intermediador a não ser Jesus. É por isso, irmãos, que tudo que nós vamos fazer, nós fazemos em nome de Jesus. Nós vamos iniciar o culto, nós começamos assim: Senhor, estamos aqui nesta manhã reunidos em nome de Jesus. Se você está orando por alguém que está enfermo, você ora: Senhor, eu quero pedir a cura para essa pessoa, seja curado em nome de Jesus. Quando alguma coisa que você está, um projeto que você está desejando fazer, você fala: vai dar certo em nome de Jesus. É por isso que tudo que a gente fala é em nome de Jesus, porque é no nome dele. Só existe uma forma, só existe um intermediário. Então eu quero dizer para você, você que reza para santos, que pede para os santos, ainda que este homem, que esse santo que você reza tenha sido uma pessoa boa, como por exemplo Maria. Muitas pessoas rezam: não, Maria está intercedendo por nós. Não, Maria foi uma mulher de Deus, sim. Deus era com ela.
Mas agora, meu irmão, ela está lá na eternidade, no paraíso, descansando com Deus, alegre. Imagine Maria ter que ficar lá ouvindo petição de milhões de pessoas. Que tribulação, irmão. Não precisa disso. Não precisa. Então não existe intermediário. Quer pedir alguma coisa? Não precisa pedir para Maria, para São João, para São Benedito. Pede para Jesus que ele vai ouvir. Ele é a escada, irmão. Ele é o intermediário. Pede para ele, ele vai ouvir. É isso que nós aprendemos aqui, que não existe intermediário. Outra coisa que eu quero te ensinar: santo não é intermediário, e pastor, padre, igreja também não é intermediário, amado. Qualquer pessoa que colocar alguma coisa no caminho entre você e Deus, ele está te enganando. Qualquer tipo de pedágio. Ah não, você pode ser salvo, mas se você estiver na igreja X, só a igreja X vai ser salvo. Mentira, está colocando intermediário. Não tem intermediário. O único intermediário é Jesus. Ah não, você vai ser abençoado se for através da oração do pastor. Conversa, o pastor não é intermediário. Eu não sou intermediário entre você e Deus. Eu sirvo a Deus junto com você. O que eu estou fazendo aqui é pregar a palavra, para que nós juntos sigamos a Jesus, mas eu não sou intermediário. O padre não é intermediário, a igreja não é intermediária, não existe intermediário. A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, o caminho está aberto. Sabe o que era o véu, irmãos? Que no lugar santo dos santos, lá no templo, tinha um véu, e ninguém podia passar daquele véu a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Porque atrás do véu era o lugar santo dos santos, era o lugar onde estava a presença de Deus, que simbolizava a presença de Deus, que era a arca da aliança. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que a terra tremeu, o céu se escureceu, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe o que é isso? Deus estava dizendo: a partir de agora não tem mais divisão, não tem mais intermediário, o caminho está aberto. Não existe intermediário, amados. Não existe santo, pastor, líder, igreja, nada. O caminho está aberto, depende de você entregar a sua vida para Jesus e servir a Ele de coração. Não existe intermediário. É por isso que Jacó viu a escada, ela apontava para Cristo. E para finalizar, a terceira coisa que eu aprendo aqui é sobre o posicionamento de Jacó. Lá em Gênesis capítulo 28, vamos lá novamente, amados. Gênesis 28, versículo 20. E Jacó fez um voto, dizendo, depois que ele teve a visão, ele acordou e ele fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E eu não vou falar de dízimo aqui, mas o que nós aprendemos aqui é que Jacó, agora que ele tem um encontro com Deus, depois que Deus fala com ele, e ele tem certeza que Deus estava naquele lugar, ele toma uma decisão. Preste atenção, amado. Jacó toma uma decisão. Ele fala: a partir de agora eu vou servir a Deus. E ele faz um voto: Senhor, se o Senhor cuidar de mim. Perceba que aqui, irmãos, ele não pediu nada supérfluo. Ele não pediu coisas banais, como muitos fazem hoje em dia, que acham que dinheiro é riqueza, dinheiro é carrão, é casona, é Dubai. Ele não pediu nada disso, ele pediu comida e vestimenta. Ele pediu o básico, que é o que Jesus prometeu. Jesus disse: não vos preocupeis com o que é vez de vestir, nem o que é vez de comer, porque o vosso Pai vos dará todas essas coisas. Mas o que Jacó pede é o essencial. E ele fala: se o Senhor me der o essencial, eu vou te servir, e lhe darei dízimo de tudo. Isso daqui é um voto que ele fez. Ele estava dizendo: Senhor, eu vou te servir com tudo o que eu tenho. E sabe o que eu acho interessante, irmão? Quando a pessoa, ela se posiciona diante de Deus. Quando o homem ou uma mulher, ele toma uma decisão. Jacó, depois que ele tem esse encontro com Deus, ele se posiciona diante de Deus. É por isso, irmãos, que eu acredito que evangelho não tem a ver com você ouvir uma palavra e chorar.
você ouvir uma palavra e pular, se alegrar, você pode até fazer isso. Mas o mais importante de tudo é quando você ouve a palavra de Deus e toma uma decisão. É quando você ouve a palavra de Deus e fala: eu vou mudar a minha vida, eu vou agir diferente. Eu me lembro, irmãos, quando eu tinha 16 anos de idade, eu já contei isso para os irmãos aqui. Eu comecei na igreja com 13, com a minha mãe, mas eu não levava a sério. Mas um dia, com 16 anos de idade, eu tinha 16 anos, eu tomei uma decisão. Eu falei: a partir de agora eu vou servir a Deus com fidelidade. Eu estava voltando da escola dentro do ônibus, e eu acredito que o Espírito de Deus me tocou, porque esse tipo de decisão não é de nós mesmos, é o Espírito de Deus que faz. E eu tomei essa decisão. Quando eu cheguei em casa, eu ouvia rap, eu gostava de rap. Eu peguei as minhas fitas de rap, porque minha irmã e minha mãe não estão aqui, mas elas confirmariam. Com 16 anos eu peguei todas as minhas fitas, quebrei tudo, amado. Eu tinha camisa de rap, peguei todas elas, rasguei e joguei fora, fiquei quase sem roupa. Mas a partir daquele dia, eu nunca mais voltei atrás. E estou aqui até agora com 35 anos, servindo ao Senhor, para a glória de Deus, por causa de uma decisão que eu tomei. Então, irmão, eu te convido nesta manhã a tomar uma decisão diante de Deus. Ah, mas eu já sirvo ao Senhor. Então esta manhã é a oportunidade de nós renovarmos a nossa aliança, de nós nos perguntarmos se eu verdadeiramente estou servindo da melhor maneira que eu posso servir. Se você ainda não serve, eu te convido a entregar a tua vida para o Senhor nesta manhã. E eu não vou te convidar para vir aqui na frente. Basta você tomar uma decisão em teu coração, porque o Evangelho é isso: se com o teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. É uma decisão. Jacó se posicionou. Até aquele dia Jacó era enganador, até aquele dia Jacó fazia tudo errado, mas a partir daquele dia Jacó se posicionou diante de Deus, e a história dele começou a mudar. Eu não vou te dizer que a vida dele foi perfeita a partir dali, que tudo deu certo, não, coisas deram errado, mas Deus estava com Jacó. E lá na frente Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que antes Jacó era um nome que dava o sentido de alguém enganador, trapaceiro, mas agora vai se chamar Israel. Lá na frente nós vamos chegar lá, que significa campeão de Deus, porque ele lutou com Deus e venceu. Então nesta manhã, irmãos, se coloque de pé por gentileza. Nós vamos orar ao Senhor. Nós aprendemos aqui nesta manhã que em meio ao desconforto, Deus ele se revela para nós. Nós aprendemos que a escada simboliza o único intermediário entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Existe um caminho. E nós aprendemos que Jacó se posicionou. Então que nesta manhã nós possamos também nos posicionar diante de Deus e entregar a nossa vida totalmente para Ele. Oremos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra que acabamos de ouvir. Ó Deus, que o Senhor possa fazer com que essa palavra penetre em cada coração e que ela possa dar o seu fruto, que ela possa alcançar o seu objetivo, que nós possamos, mesmo em meio às dificuldades, confiar em Ti e ter experiências como Jacó teve. Que nós possamos entender que só existe um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade, e é a única forma de nós termos a vida eterna. Ó Pai querido, que também nós possamos nos posicionar diante de Ti, que nós possamos renovar a nossa aliança diante de Ti nesta manhã, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Renova nossas vidas, renova nossas forças, renova nossa mente. Este é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.